Boa noite a todos vocês aí no Brasil. Agora 11 horas e 31 minutos. Mais uma vez aí a gente começa pelo Divar Torá. É o nosso shiur de Ivrit, de hebraico. A gente vai dar continuidade hoje na página 77. Eu espero que todos já estejam visualizando a página 77. Se alguém não está vendo, por favor, me avise. Semana passada, muito boa noite a todos. Erev Tov, Lekulechem. Vamos aqui hoje dar continuidade na página 77. Semana passada, devido que a gente estourou o nosso horário, a gente acabou passando um pouco, passando alguns minutos, então não deu para a gente terminar essa página 77. Mas eu passei para vocês, não sei se todos se recordam, eu passei aqui Shiurei Bait. Quem se recorda o que é Shiurei Bait? Alguém pode me dizer? Se não tem áudio, por favor, todos podem participar aqui pelo chat. Vocês escrevem aqui que eu vou estar acompanhando a resposta de vocês. Eu passei Shiurei Bait para todos que participaram da aula passada. Alguém se recorda? E o que é Shiurei Bait? Shiurei Bait. Alguém se recorda? Alguém lembra o que é Shiurei Bait? Semana passada a gente atravessou um pouco o horário. Muito bem aí, Creófas, Meir, muito bem aí. Shiurei Bait é dever de casa, lição de casa, tarefa de casa, tarefas. Por isso é Shiurei, por isso que não é Shiur, é Shiurei porque é plural. Isso é uma regra também, que quando tem duas palavras é uma palavra composta. A palavra que vem primeiro, ela não é completa. No caso de Shiurei Bait, isso é uma regra. Se não existisse essa regra, seria Shiurim Bait. Mas aí, quando é uma palavra composta de duas palavras, por isso que se torna Shiurei Bait. Porque o plural de Shiur é Shiurim. Mas devido que é uma palavra composta, por isso Shiurei Bait. Muito bem aí, Creófas acertou. Creófas, Meir, muito bem. Então, como eu estava dizendo, semana passada a gente passou um pouco do horário e a gente não terminou a página 77. Mas em contrapartida, a gente passou Shiurei Bait para vocês. Quem fez em casa essas três perguntas, respondeu essas três perguntas referente a essa figura aqui, referente a esse verbo que a gente começou a estudar aqui. Quem se recorda esse verbo aqui? Que verbo é esse? O que esse verbo significa? Alguém pode ler aqui para mim? Alguém pode dizer o que é esse verbo? Liknot. O que é liknot? Comprar. Muito bem, aí Josiane respondeu, acredito que foi a Josiane. E Vanusa também respondeu aqui por escrito. É comprar, muito bem. Comprar é o verbo liknot. Como que é que fica ele conjugado no tempo presente? As quatro formas: forma singular masculina, forma singular feminina, forma plural masculina e a forma plural feminina. Alguém sabe me dizer? As quatro formas que tem no tempo presente. Está aqui descrito aqui o verbo no infinitivo, o Shem Hapoal, e aqui está aqui a conjugação. Kone para homem, singular, koná para mulher, singular, konim
Konim, com mensofi. O plural aqui, im. Todos os verbos aqui é uma regra geral. Sempre quando é plural no tempo presente, se acrescenta no verbo o im. Im. Então, konim, plural masculino, e konot, também, que essas duas letras aqui, sempre, isso aí é uma regra geral, para todos os verbos do hebraico, todos, não há exceção, para plural no tempo presente, zeman rove, tempo presente, todos os verbos no plural masculino se acrescenta o im, e no plural feminino se acrescenta o ot. Isso é uma regra geral. Regra geral. Esse verbo aqui é um pouco diferente dos outros. Eu sei que a gente não está entrando nesses detalhes, mas eu sei que vocês estudam muito em casa. Então, se vocês já têm alguma dúvida, eu posso tirar para vocês alguma dúvida, como no caso aqui desse verbo aqui. Vocês percebem que ele no presente, no tempo presente, no singular, tanto masculino como feminino, o masculino como o feminino, eles são escritos iguais. Não tem diferença. Apenas o Nekudot, só que o Nekudot não conta. O Nekudot foi feito para auxiliar na leitura para que a vocalização do hebraico não se perdesse. Mas depois que a pessoa tem a prática do hebraico, a pessoa não utiliza mais os pontos massoréticos, os Nekudot. Então, como eu estou dizendo para vocês, por exemplo, aqui vocês podem perceber Kone e Koná. Isso é uma particularidade, geralmente, exceto o verbo refill. Guardem isso bem. Eu sei que isso é de gramática, mas exceto o verbo refill, o hebraico ele tem uma menorá. Não sei se todos sabem disso, eu sei que vocês estudam muito em casa. O hebraico ele tem 7 braços de conjugação de verbos. O hebraico ele é dividido em 7 grupos de verbos. E esses 7 grupos têm uma maneira diferente de se conjugar. Então, exceto o verbo refill, que sempre o feminino vai receber esse som de A, exceto o verbo refill, que o verbo refill é regra. Sempre ele vai receber o som de A no tempo presente, o verbo conjugado no feminino. Verbo refill. Vamos dar um exemplo aqui do verbo refill. Por exemplo, eu vou escrever aqui, deixa eu passar aqui para hebraico, o teclado. Eu vou escrever aqui, no caso, le hargish, le. Quem sabe o que é o verbo le hargish? Por exemplo, o verbo le hargish. Quem sabe dizer? A gente nem estudou isso ainda. Eu estou perguntando porque eu sei que vocês estudam em casa, vocês estudam muitas coisas aí na internet. O verbo le hargish é sentir. É o verbo sentir. E ele é desse grupo refill. O verbo refill, todo verbo refill, o feminino vai ser com final A. Mas, enfim, eu não vou enrolar muito e querer passar para outra lição, que aí eu já estou explicando outras coisas. No caso aí dos outros verbos fora do verbo refill, fora do grupo refill, o que acontece? O caso do liknot. Liknot, ele é do grupo Pa'al. Ele é do grupo Pa'al e ele tem o final ot. Todos os outros grupos de verbo que o verbo no infinitivo tem final ot, o feminino e o masculino vão ser escritos iguais. Só vai mudar a vocalização.
Só a vogal que vai mudar. Por exemplo, o masculino vai ter som de E e o feminino vai ter som de A. Isso não muda, isso é todos os verbos. Por exemplo, liknot, kone, koná. Por exemplo, tem o verbo esperar. O verbo esperar, eu não sei se todos vocês sabem, é lehakot. Lehakot. Alguém sabe? Já escutou o verbo lehakot? Ninguém nunca escutou? Lehakot. Lehakot significa esperar. Por exemplo, no feminino, escreve igual ao masculino o verbo conjugado. É merraque e merracá. Por quê? Porque o final do verbo no infinitivo é ot. Vocês aprendendo essas regras, vocês conseguem conjugar uma palavra no hebraico que vocês nunca falaram. Esse é o segredo hebraico. Por isso que todo mundo precisa estudar. Se não estudar, por exemplo, tem muitas pessoas, eu conheço muitos amigos brasileiros, muitos amigos latinos, que chega aqui e estuda muito pouco o hebraico e eles passam a dizer assim, não, a gente não precisa estudar mais porque a gente já consegue se virar, já consegue ir no mercado, já consegue fazer várias coisas, a gente não precisa estudar. Só que o hebraico, para quem, principalmente para quem é o Hadash, para quem é estrangeiro, o hebraico ele não pode parar de ser estudado. Uma língua estrangeira que você não nasceu falando ela, principalmente quando você não nasceu falando ela, aqui eu escrevi para vocês o verbo lehakot. Você tem que estudar esse idioma, eu acredito que a vida toda, porque você está conhecendo coisas novas do idioma. Por exemplo, eu nasci no Brasil, eu não me aprofundei no português. Por exemplo, hoje em dia eu sei mais regras do hebraico até, eu consigo saber mais regras do hebraico do que do próprio português. Porque do português eu nunca precisei estudar, porque eu estudei só na escola, então, e eu não me aprofundei, porque eu nasci falando português, né? Então, é diferente. Agora, no caso do hebraico, como eu estudo, eu sempre estou me aprofundando. O que acontece? Hoje em dia eu sei da gramática, eu sei mais coisa do hebraico do que do próprio português. E eu vejo que talvez por eu não saber português, talvez eu tenha alguma dúvida para aprender outro idioma, é porque a gente tem essa ideia que a gente já sabe o básico, tá bom. Mas principalmente numa língua estrangeira, a pessoa nunca pode parar de estudar. Então, estou dando essa dica para vocês, sempre quando vocês verem. Desculpa de eu estar atrasando aí a continuidade da aula, mas espero que essas explicações sejam úteis para vocês aí, vocês que estão estudando. Sempre quando o verbo no infinitivo tem o final ot, lechakot, liknot, laçot. Quem lembra o que é o verbo laçot? Alguém lembra o que é o verbo laçot? Lanot. Alguém lembra? Laçot é o verbo fazer. Lanot é o verbo responder. Lanot. Então, como que fica aqui, por exemplo, laçot? Ani, você. Homem fala assim, ani, você. Mulher fala ani, ossá. Vocês percebem a semelhança? Aí, no caso do verbo lanot, eu respondo ani, one. Aí, no caso da mulher, ani, oná, porque o verbo no infinitivo é final ot. Sempre o final ot, ele vai ser conjugado com o som e ou a no verbo conjugado no singular, no tempo presente. Gravem bem isso que é no tempo presente, porque o tempo passado Zman Avar. E o tempo futuro, Zman Atid,
é outra coisa. Aí já são outras regras, outras coisas que a gente não entrou nisso ainda. Muito bem. Mas continuando agora na página 77, depois de falar muito aí de alguns detalhes do idioma hebraico, do Ivrit, agora a gente vai dar continuidade aqui. Eu falei semana passada, eu pedi para vocês semana passada, para vocês fazerem Shurei Bait. Essas lições aqui, essas tarefas, são apenas 3 perguntas referente a esse texto aqui que a gente começou a ler aqui, do verbo liknot. Então agora eu pergunto para vocês, tem alguém presente aí que fez a pergunta número 1 e sabe responder? Vamos ver aqui, a primeira pergunta, o que está pedindo a primeira pergunta? Vamos ver aqui. Mahi Yeholá Liknot Ba Supermarket. Mahi Yeholá Liknot Ba Supermarket. Quem entendeu a pergunta e quem respondeu a pergunta? Alguém pode me dizer? Tem que ficar segurando. O que ela pode comprar no supermercado? Metsuya, muito bem aí, meus parabéns aí. Cleofa Silva, muito bem. É a esposa do Cleófas. Muito bem. A senhora traduziu muito bem. Agora eu quero saber a resposta. Ainda está agarrada aí? A resposta. A senhora traduziu, agora eu quero saber a resposta. Alguém sabe a resposta? Ninguém sabe a resposta? Mahi Yeholá Liknot Ba Supermarket. Vanusa, muito bem, respondeu aí por escrito. Vanusa não tem áudio. Muito bem. Ela respondeu: Hi Yeholá Liknot Lehem Halav Chocolate. Muito bem, Vanusa, muito bem. Você citou aí 1, 2, 3. 3 opções. Ela pode comprar aí tudo que ela tá precisando aí. A gente vê aqui que ela tem uma lista de compras aqui, que a gente leu semana passada. Muito bem, Vanusa. Corra Cavode, meus parabéns para você. Agora, número 2. Shelah. Shelah é pergunta. Shelah Mispar Stein. Shelah Mispar Stein. Uma pergunta bem simples. Vocês percebem a figura, percebem o que está passando na figura. E qual que é a pergunta? Mahi shoelet. Mahi shoelet. Shelah mispar Stein. Mahi shoelet. Alguém sabe responder a essa pergunta? Todo mundo entendeu essa pergunta? Alguém sabe? Muito bem, Vanusa novamente respondendo por escrito aqui. Muito bem. Hi shoelet kama ze ole. Metsuya. Koakavode le Vanusa. Quem não entendeu, vou traduzir então. Mahi shoelet. O que ela pergunta? A Vanusa respondeu muito bem aqui. Ela respondeu o quê? Ela pergunta quanto isto custa. Muito bem, aqui o texto aqui, ó. O texto e a figura aqui, ó, já tem um balãozinho aqui, ó. Ela perguntando aqui, Kamazé olê. Kamazé olê é quanto isso custa, que seria a tradução aí aproximada em português aí. Kamazé olê, quanto isto custa. Essa seria a tradução aproximada e o sentido no português seria quanto isso custa. Muito bem aí. Agora a gente vai aqui
Meus parabéns para a Vanusa novamente. Agora vamos ver aí se tem outra pessoa aí, só a Vanusa que está respondendo hoje. Será que tem outra pessoa que pode responder a pergunta número 3? Vamos ver aí. A pergunta serve tanto para homem como para mulher. Pode ver aqui que ela tem as duas opções aqui, ó. Eu que pergunto para vocês agora. Primeiro eu vou perguntar para os homens. Ma'ata sarir liknot supermarket. Ma'ata sarir liknot supermarket. Agora eu pergunto para as mulheres. Ma'at siriha liknot supermarket. Muito bem. Agora, quem entendeu a pergunta e quem sabe responder a essa pergunta? Alguém? Ninguém sabe responder essa pergunta? Muito difícil. Cleófas novamente respondendo. O que você deve, o que você precisa, na realidade, essa que é a resposta correta, o que você precisa comprar no supermercado. Muito bem. A Ivanusa responde aqui por escrito. Anit sriha liknot. Banana tapur lehem. Muito bem. Vanusa aí precisa comprar banana, precisa comprar maçã e pão. Muito bem. Alguém agora quer responder? Não tem mais ninguém que quer responder? Ninguém quer responder? Josiane, quer responder, Josiane? Morel, eu falo a verdade, hoje eu não tive tempo de antecipar meus exercícios, por causa da correria do trabalho aqui. Ah, tudo bem, não tem problema. Eu peço desculpas. Sim, mas se você quiser fazer agora, ao vivo, Ma'at sriha liknot supermarket. Você me responde a minha pergunta. Ma'at sriha liknot supermarket. Seria o que ele necessita? O que você... Okay, Eu estou perguntando para você. Ok. Ma'at sriha liknot supermarket. Aí você me responde. Anit sriha halav. Anit sriha liknot. Liknot halav, lechem, irakot, basar, Basar. shemen, Shemem. Geviná, Kaitzin, Beitzin. chocolate. Chocolate. Metsuyan, Coca-Cola aí. Você soube responder. Você precisa comprar um monte de coisa aí. Você precisa ir no supermercado fazer uma grande compra aí, que você vai comprar tanto verduras como frutas e leite e ovos e carne e um monte de coisa que você respondeu. Muito bem, tá de parabéns aí. Agora a gente vai passar então para frente. Tem mais alguém que quer responder? Alguém fez? Se ninguém fez, a gente vai passar para frente. Vamos ver aqui, a gente foi muito, eu acabei errando aqui, indo muitas páginas para frente. Vamos ver aqui, vamos voltar aqui. Deixa eu ver aqui. Shem Hapoal. Agora a gente vai estudar um pouco do Shem Hapoal. O que é Shem Hapoal?
Quem se recorda? Alguém sabe me dizer o que é Shem Hapoal? É o verbo, o nome do verbo no infinitivo? Verbo no infinitivo, muito bem. Shem Hapoal. Verbo no infinitivo. Vanusa também perguntou nome do verbo, sim. Se a pessoa for traduzir no literal, seria nome do verbo, sim. Mas aí, nome do verbo seria o verbo no infinitivo. Essa que seria a tradução correta para o português. Muito bem aí. Mispar errado. Quem quer ler aqui para a gente aqui? O verbo aqui vai ser, ele conjugado no masculino, é shoel. Shoel. E aí, como que está escrito aqui? Quem pode ler para a gente o que está escrito aqui? Mispar errado, número 1. Posso ler, Moré? Por favor, Josiane. É Dani Rotse Lishol. 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 Sheila. Sheila. Metsuya. Sabe traduzir? O verbo que eu não me recordo qual é. Eu sei que Dani quer. O verbo eu não me recordo ele. É perguntar. Lishol. Perguntar. Ó o verbo conjugado. Shoel. Aqui está em toda a frente de toda pergunta aqui tem o verbo conjugado. Aí todo mundo vai ter que responder aqui o verbo no infinitivo. Aí você sabe traduzir agora? Dani quer. Dani quer perguntar. Não. Sheila. Você percebe que Sheila aqui tem a mesma raiz? Pode ver que tem essas 3 letras aqui, ó. Essas 3 primeiras letras aqui, elas são iguais aqui, ó. O verbo no infinitivo, ó. O lambda não conta porque lambda, todos os verbos no infinitivo tem o lambda no começo. Mas aí você percebe que tem essas 3 letras raízes. A palavra shelah, ela vem do verbo lish'ol. O verbo lish'ol significa perguntar. Shelah é pergunta. Dani quer perguntar uma pergunta. Então, shelah é pergunta. É a palavra pergunta, é a palavra shelah. Muito bem. Mispar Stein. Quem pode fazer aqui? O verbo trabalhado aqui, ó, ele conjugado é char. Alguém quer responder? O verbo trabalhado é char. Alguém sabe responder? Ninguém? Sim, anarno ohavim. O que é anarno ohavim? Alguém sabe responder? Anarno ohavim. O que é anarno? Nós gostamos de cantar. Muito bem, Vanusa, novamente. Nós gostamos de cantar. E como que é cantar? O verbo no infinitivo. Char está conjugado. Agora no infinitivo. Alguém sabe o verbo?
é lashir. Muito bem, lashir. Deixa eu escrever aqui para vocês aqui. O verbo no infinitivo é o verbo lashir, conforme eu escrevi aí do lado para vocês. Lashir. Então, anachnu ohavim lashir. Nós gostamos de cantar. Outro detalhe importante. Por que está tendo que colocar somente o verbo no infinitivo aqui? Porque na frente de todo verbo já tem um verbo conjugado. É como no português. Por exemplo, eu não posso falar em português nós gostar, cantar. Tá correto? Não está correto. Nós gostar, cantar não está correto. Aí, mas qual seria o correto? Nós gostamos de cantar. E também eu não posso colocar assim, colocar assim, nós gostamos, cantamos. Não, tá errado. Então é um verbo conjugado e um verbo no infinitivo. No tempo presente é assim que funciona. No tempo presente, você não deve colocar dois verbos conjugados um junto com o outro, que não dá sentido. Quando o verbo tem ligação com o outro. Por exemplo, aqui, nós gostamos de cantar, o certo é colocar anachnu ohavim lashir. Lashir, ele conjugado como que é? Anishar, se eu for homem, e se é mulher, a anishara. Anachnu sharim, e se for mulher, sharot. Esse é o verbo no tempo presente. O verbo no infinitivo é lashir. Pergunta aqui número 3 agora. Mispar shalosh. Vamos ver aí quem consegue fazer, quem pode fazer. Mispar shalosh, número 3. Posso falar, Moré? Com certeza, por favor. Seria Atá Tsarich Omer Boker Tov. Atat sarich lomar. É verdade. É porque no infinitivo. Mas muito bem, você já está lendo muito bem. A prática do idioma é muito importante. A pessoa ler e conversar e também e escrever. Isso é muito importante. Aí o que acontece aqui? Atá, sarir, porque é homem, por isso não é tsirihá. Se fosse mulher, seria tsirihá. Atá, atá é você. Atá, sarir, lomar, boker tov. E como a gente estudou semana passada, o lomar ele também é igual ao verbo leragit e também a forma dele como está na Torá e como está no Tanakh seria o verbo lemor. Lemor. Muito bem. Meus parabéns aí, Josiane. Agora, mispar arba. Mispar arba. Vamos ver aí. O verbo trabalhado aqui, ele está conjugado makir. O que é makir? Quem pode fazer o número 4? Mispar arba. O verbo trabalhado aqui é o verbo makir. Makir ele está conjugado no singular masculino. Qual que é o infinitivo dele? Do verbo makir.
E o que significa makir? Ninguém está disponível a fazer? Tem alguém? Muito bem, Josiane disse que não sabe esse verbo, tudo bem. Aqui várias pessoas não sabem, porque até agora ninguém respondeu. Makir é o verbo lehakir. O verbo lehakir, eu estou escrevendo aqui, ele é do verbo refill, lehakir, e o verbo lehakir significa conhecer. Conhecer, de conhecer uma pessoa. Conhecer. Então, aqui agora, o que acontece aqui? No número 4. Atem. O que é atem? Todo mundo sabe? O pronome atem, com mem sofi, o que é? Não é eles, é vocês. Vocês. Atem rotzim. Vocês querem conhecer, né, mulher? Muito bem. Vocês querem conhecer muito bem aí, se eu não me engano, é o Garcia que falou. Garcia Sampaio. Atem rotzim. Como que fica o verbo aí? Eu coloquei para vocês no infinitivo. Lehaki. Reakir. Atentes rotzim reakir. Continua, Garcia. Rachel. Etrachel. Muito Vocês bem. querem conhecer Raquel? Muito bem, Garcia. Vocês querem conhecer a Rachel? A Raquel? Muito bem. Aí, essa que é a resposta correta. Meus parabéns aí, Garcia. Vamos aí agora para o Mispar. Mispar Hamesh. Mispar Hamesh. O verbo trabalhado aí é iodea. Ele está conjugado iodea. Conjugado na primeira pessoa. Qual é o verbo aí no infinitivo? Quem sabe ler a frase aqui e colocar o verbo no infinitivo? Por que que precisa do infinitivo? Porque aqui já está conjugado, ó. Tem um verbo aqui na frente conjugado. Rotse. Quem sabe aí? Quem sabe completar aí as 5? Ler e completar as 5. Posso arriscar, Moré? Com certeza, pode arriscar. Tem que arriscar. É arriscando que aprende. Atarotse, Atarotse. ladat, Ladat. Corra, Kavod. Ladat. Ladat. eifo, irin, gará. Iris. Iris, gará. Iris. Metsuyan. Muito bem, muito bem. Tá 100% correto, Josiane. Agora você sabe traduzir o que você disse? Seria, no caso masculino, né? Sim. Você quer saber onde, né? Onde Iris mora? Você quer saber onde Iris mora? É isso mesmo. A pergunta é essa daí. Muito bem. Tá de parabéns aí. 100% correto aí, Josiane. Agora, Mispar Shesh. Vamos ver aí. O verbo trabalhado aí é o verbo aí, novamente, do grupo. Refill. É Mevim. O que é Mevim? Alguém sabe o que é Mevim?
Se ninguém sabe... Ah, muito bem, Vanusa sabe. Vanusa sabe. Mevim é entendo em masculino. Muito bem. E no feminino é meviná. E no plural masculino é mevinim. E o plural feminino, mevinot. Muito bem. Meus parabéns aí para Vanusa. Agora vamos ver aí quem consegue aí completar aí o número 6. Colocando o infinitivo. Entender. Como que é o verbo no infinitivo entender? Alguém sabe? Muito bem, ninguém sabe, eu vou dizer aqui. É o verbo lehavim. Lehavim, como eu escrevi aí, é o verbo no infinitivo. Agora, quem sabe aí completar, agora todo mundo já tem o verbo no infinitivo, quem sabe completar aí e traduzir? Alguém, por favor? Tá muito difícil, ninguém sabe. Muito bem, a Vanusa já colocou aqui a tradução. Eu não posso entender a Moshe. Esse et aqui é a Moshe. Esse et não é at. Et aqui, ele equivale ao a do português, não o artigo. Aquele a com um traço assim, né? O a com crase, né? Eu acredito que é crase o nome do sinal. É quando é em direção à pessoa. À pessoa. Então, a tradução correta aqui, conforme a Vanusa nos disse aqui, eu não posso entender a Moshe. Eu não posso entender a Moshe. Ani lo yeholá. Ani lo yeholá. Rehavim et Moshe. Ani lo yeholá. Rehavim et Moshe. Outra pergunta importante. Quem falou aí, nesse número 6, Ani lo yeholá, é uma mulher ou é um homem? Foi um rapaz ou foi uma garota? Uma menina? Ani lo yeholá. O que vocês me respondem? Garcia Sampaio, muito bem aí, respondeu menina, sim, Josiane. Vanusa respondeu menina. E por que é menina? Alguém sabe me dizer? Vamos ver aí se você já sabe algumas regras. Por que é menina? Ani lo yeholá. Por quê? Por que não é masculino? Yeholá é feminino. Muito bem, Vanusa. Mas por que Yeholá é feminino e não masculino? Vamos ver aí se vocês já sabem algumas regras. A gente já falou bastante a respeito disso aqui. Mas vamos ver aí. Quem lembra por que Yeholá é feminino e não masculino? Por quê? Ninguém sabe responder? Muito bem. Yeholá é feminino e todo mundo percebe na leitura que é feminino. Por quê? Porque ele tem aqui o verbo está conjugado, Yeholá, e ele está conjugado, ele está com re no final. Tudo bem que tem verbo masculino com re no final, no tempo presente, mas todo verbo que tem re no final, no tempo presente, ele tem a vogal e, masculino.
Agora, quando ele tem som de A no final, no tempo presente, prestem atenção nesse detalhe, no tempo presente, e tem essa letra no final, sempre é um verbo que está conjugado no feminino. Então, ani lo rolar, ani lo ossá, ani lo onar. Todos esses verbos que eu falei para vocês, aí eu dei mais 2 exemplos. Ani lo ossá é eu não faço. Ani lo oná, eu não respondo. São verbos que recebem o re no final e ele tem o som de A. Então, sempre que tem o som de A e tem essa letra no final aqui, a letra re no final, é uma palavra feminina, é um verbo conjugado no feminino, no tempo presente. Muito bem aí. Agora, o nome do verbo, qual verbo você queria? O poder, Moré. Ah, esse daí é uma exceção que tem no hebraico. Essa questão aí é uma exceção que tem no hebraico. O verbo aí, no caso, que ele é conjugado, iahol, ierolá, ierolim, ierolot, ele não tem o verbo no infinitivo, por incrível que pareça. É uma exceção. Vocês me perguntaram por que ele não tem. Eu já perguntei até para pessoas nascidas aqui, eu perguntei para pessoas, professor de universidade, eu perguntei para por que não tem o verbo no infinitivo, ninguém soube me dar uma resposta. Então, isso aí eu ainda estou procurando uma resposta para isso, mas isso é uma das exceções que tem. Tem, por exemplo, eu posso dizer eu posso, aniahou, ou no caso da mulher, aniaholá, mas o verbo no infinitivo ele não tem. Não existe o verbo no infinitivo para iahou, ierolá, ierolim, ierolot. Isso até agora é um mistério. A gente está buscando ainda para ter uma resposta sobre isso. Muito bem aí. Se eu ficar sabendo, eu conto para vocês. Eu estou ainda buscando, ainda estou perguntando, mas ninguém soube me responder até hoje. Muito bem. Mispar Sheva. O verbo trabalhado aqui é choter. Quem sabe o que é choter? Ou chotar. Choter ou chotar. Quem sabe o que é? Muito bem aí. Vanusa já respondeu também. Hitzericha listot teham. Muito bem. Choter significa, choter e chotar significa bebo, conjugado. E o verbo listot significa o quê? Beber. Então, qual é a tradução? Quem sabe traduzir aí? Ela precisa beber chá quente. Muito bem aí, Vanusa também traduziu para a gente aqui. Ela precisa beber chá quente. Muito bem. Listot. Vocês lembram que eu falei logo no início do estudo? Só para vocês perceberem. Que importante aí é a questão da pessoa entender um pouco da gramática. O verbo aqui, choter, que é listot, qual é a terminação do verbo listot? Quais as duas letras que terminam ele? Ot. Vocês lembram que eu disse que todo verbo que tem ot, ele é conjugado
ele é conjugado no tempo presente. O verbo feminino e masculino, ele é conjugado e escrito igual, só muda a vogal, lembram disso aí? Então, agora o que acontece aqui? Choter é masculino, ó, som de E, chotar é feminino, com som de A, e com re. Por que re? Porque o verbo tem ot no final. Aí vocês começam a raciocinar e responder sem nunca ter falado uma palavra. Porque a pessoa, quando ela conhece a regra dos verbos no hebraico, a pessoa que conhece a regra, ele pode pegar uma palavra nova, ele conjuga na cabeça dele e ele sabe responder. Quase sempre ele consegue responder. Mesmo que ele nunca ouviu falar no verbo. Ele consegue responder e conjugar, conhecendo a regra. Essa é a importância de estudar. Muito bem, aí agora a gente vai para o Mispar Shimone. Mispar Shimone, número 8. Vamos ver aí, o verbo trabalhado é shomea. Shomea. O que significa shomea? Qual é a tradução? Shomea. Seria escutar, Moré? Sim, escuta, muito bem. Shomea é escuta. Agora o verbo escutar, que você vai ter que colocar aqui, o verbo escutar, no infinitivo. Como que é o verbo no infinitivo? Lishmoa. Lishmoa, meus parabéns aí, Josiane. Lishmoa. Lishmoa é ouvir ou escutar. Muito bem. Agora você sabe aí fazer essa frase aí, Josiane, com o verbo lishmoa e traduzir, por favor. Moré é só o primeiro verbo que eu não estou lembrado. Eu sei que é elas, né? Rem, ou Havot, Lishmoa, música. Elas precisam ouvir música? Elas querem ouvir música? Não. O Havot. Elas amam, elas gostam. Elas gostam. Gostam. Vem do verbo lehov. Como que é o verbo lehov? Vamos escrever aqui. Lehov. Assim que é o verbo lehov, que é gostar ou amar. E esse verbo aí, ele está conjugado no plural feminino. Então, hem, ohavot, lishmoa, música. Muito bem. Mispar, deixa. O verbo trabalhado aí é mesaper. O que é mesaper? Quem sabe dizer o que é mesaper? Animesaper. Seria contar, narrar? É narrar, contar. Na questão de contar uma história, contar um conto. Narrar alguma coisa. Porque o verbo para contar de número no hebraico é outra coisa, é outra palavra. É diferente. É o verbo lispor. Então não é como no português. No português é a mesma palavra. Contar, de contar um conto, de contar uma história, e contar de número é a mesma palavra. Agora no hebraico não. No hebraico o verbo esaper é narrar ou contar, como a Josiane disse pra gente aqui. E o verbo para contar números é lispor. Lispor. Anissofer. Atsoferet. Muito bem. Vamos ver aí. Então, o verbo contar. Quem sabe fazer essa frase aqui? Quem consegue ler aqui e fazer essa frase aqui?
Começa aqui, ó, com a palavra Saba. Quem quer fazer aí? Seria Saba, Ohev, Lesaper, Sipurim? Metsuyan, Korakavod. Tá vendo? Você tá tentando, você tá acertando. Por isso que a pessoa tem que arriscar. Muito bem aí, Josiane. Muito bem. Agora você sabe traduzir? Saba, Ohev, Lesaper, Sipurim? Sipurim é que eu não tô lembrado, mas seria Saba gosta de narrar, de contar história, seria isso? Sipurim seria contos, histórias, contos. Contos, pode ver que aqui, ó, Sipur, você pode perceber, ó, todas as palavras no hebraico, ela tem uma raiz e ela tem um significado. A Vanusa respondeu também, muito bem, aí Saba gosta de contar histórias, muito bem. Gosta de contar contos. Aqui, ó, a palavra Sipur, aqui é Sipurim, porque é plural masculino, ó, Sipur, ela vem do verbo lesaper. Lesaper não é contar? Então aí o conto, por exemplo, ele tem que ter um nome relacionado com o verbo. Então aqui no caso aqui, Saba Ohev, Lesaper, Sipurim, Saba gosta de narrar, de contar contos, histórias. Então a palavra Sipur, ele tem a ver com o verbo. Pode ver que a raiz é a mesma, o Samer, o P e o Reish. Essa é a raiz do verbo lesaper. Muito bem. Agora a gente vai para o mispar Esser. Mispar Esser, número 10. Vamos ver aí quem sabe responder e quem... O verbo trabalhado aí é roe. Roe. No feminino é roá. Pode perceber aí, ó. Roe. No feminino é roá. E como é o verbo no infinitivo? Lembra da regra que eu falei para vocês? Roe e roá. No infinitivo, o verbo é como? É o verbo ver? Verbo ver, muito bem. Muito bem, Josiane. E como que é esse verbo ver no infinitivo? Aniroe. Eu, homem, aniroe. Eu vejo. Eu enxergo. Mulher, aniroá. E qual é a regra aí? Agora, qual que é o infinitivo dele? Alguém sabe? Seria o verbo lirot ou liriot? Lirot. Muito bem. Verbo lirot. Novamente aí, ó, mostrando o que eu expliquei para vocês no início. Ot. Verbos no infinitivo com final ot. Pode ver que o feminino e o masculino se escrevem iguais. Só muda a vogal. Roe e roá. Muito bem, Josiane. Você que já sabe o verbo no infinitivo, você já acertou, já sabe o significado, agora você pode fazer a frase aqui. אנחנו רוצים לראות Ot, לראות סרט. seret, metsuya. Certíssimo. E você sabe a tradução? Seria nós queremos ver seret, mas seret eu não sei o que significa. Seret é filme. Seret, filme. Nós queremos ver filme. Muito bem. Agora, mispar. Ahatesre. Ahatesre, número 11. O verbo trabalhado aqui é nocea. Nocea. Quem sabe o que é nocea?
Viajo. Muito bem, Vanusa respondeu. Viajo. Noceia é viajo. Muito bem. E qual é no infinitivo? Como ele é no infinitivo? Para vocês começarem a entender bastante aí da gramática, só de vocês baterem o olho e vocês entenderem. Por exemplo, vocês não percebem que o verbo linsoa, eu já disse a resposta. O verbo aqui, ele conjugado noceia, ele é parecido com chomeia. Percebem? O verbo no infinitivo de chomeia é lishmoa. E o verbo no infinitivo para noceia, como que é? É linsoa. Linsoa. Tá vendo? Tem toda uma maneira da pessoa entender o hebraico, da pessoa entender o hebraico pela gramática. Linsoa. Linsoa é o verbo viajar. Muito bem. Alguém sabe responder aí a pergunta número 11? O verbo trabalhado aí é o verbo viajar. Linsoa. A gente já tem a resposta. Agora é só completar, ler a frase e traduzi-la. Muito bem, a Vanusa respondeu. Eles não podem viajar para Tel Aviv. Muito bem. Como que é lido aqui? Hem lo yeholim linsoa le Tel Aviv. Muito bem. Agora, meus parabéns a Ivanusa. Agora, Mispar Stensre. Stensre, número 12. Agora vai complicar um pouquinho mais. Agora é 2 verbos. A gente vai trabalhar em 2 verbos aí agora. Quem sabe quais são esses 2 verbos? Agora não é só um, agora é 2. Novamente a gente passou 4 minutos aí da nossa aula, mas não tem problema. A gente vai terminar essa página hoje. Tem apenas 2 perguntas. Eu peço a paciência aí de todos. Aí acredito que em poucos minutos a gente vai terminar. Só são 2 perguntas aí para terminar, mas as 2 perguntas elas são duplas. Pode ver que tem 2 verbos aí trabalhados aí. O verbo trabalhado no número 12 é o verbo aí conjugado ohel e choter. O que são esses 2 verbos? Ohel e choter. Ohel seria comer? Come, muito bem, ele tá conjugado, come. E choter, o que que é? A gente já respondeu em cima, já trabalhou esse verbo em cima. Bebo, muito bem aí, Vanusa respondeu bebo. Muito bem, agora vocês têm que descobrir aí quais são os 2 verbos no infinitivo. O verbo seria o lehol. Lehol, muito bem. Comer. E o choter no infinitivo, como que é? Listot. Listot. Corra, Cavode. Muito bem. Agora, como que fica aqui a frase? Seria o que eles querem? O que querem... vocês... O que vocês querem comer e beber? Sim, Metsuyan. Agora lê em hebraico. Você pode ler em hebraico, Josiane, aqui? Número 12. Posso. Pelo que eu tinha habilitado o som. Ah, tudo bem. Ma atem rotzim lehol
Listot. Velistot. V, porque esse V aqui ele tem a função de E, como no português, esse V. Velistot. Mas ótimo, Metsuyan. Agora, Mispar Shalosh Esre. Shalosh Esre é número 13. Número 13, a última frase aqui do nosso estudo de hoje aí. A gente já passou 7 minutos, mas tudo bem aí. Espero que não esteja atrapalhando aí a vocês aí, nos afazeres aí. Mas a gente vai terminar essa página hoje. Número 13, os dois verbos trabalhados aqui, eles conjugados é Yoshev e Kore. Kore e Yoshev. Quais são esses dois verbos? Quem sabe me dizer? Yoshev, Kore. Vanusa respondeu, Kore é leio, muito bem, muito bem. Kore é leio. Ele tá conjugado aí no masculino, singular, Kore. Yoshev, quem lembra o que é Yoshev? Ninguém lembra? É do verbo lashevet. Lashevet significa sentar. Lashevet significa sentar. Ani Yoshev, eu sento. Kore, eu leio. Lê. Agora a gente vai colocar esses dois verbos aí no infinitivo. E como eles são no infinitivo? Lashevet. E como é o verbo aqui no infinitivo de Kore? Likro. Likro, Metsuyan. Likro é o verbo ler. Likro. Então, como que fica aqui a frase, a última frase de hoje? אני רוצה לשבת, Lashevet, ולקרוא עיתון. Velikro e Tom. Metsuyan. Agora você pode traduzir? Seria, eu preciso sentar para ler a carta? Ou para ler carta, o jornal? Não, é jornal e Tom é jornal. Eu quero, Rotse, Ah, tá. eu quero sentar e ler jornal. Anirotse Yoshe, Anirotse Lashevet, infinitivo, não pode colocar dois verbos conjugados juntos. Anirotse Lashevet, ve likro iton. Anirotse Lashevet, ve likro iton. Muito bem. Agora alguém sabe me dizer aqui, quem que é esse Ani? Ele é homem ou é mulher? Alguém sabe me dizer? É homem, Moraes. Homem. Por que homem, Garcia? Porque a terminação é com E e o re. Muito bem, porque ele tem aqui a vocalização de E. E se ele tem a vocalização de E, é o verbo conjugado no masculino. E por o feminino e o masculino terminar com a mesma letra e serem escritos iguais, como é esse verbo aqui? Mais uma pergunta aqui para a gente terminar. Qual é o verbo querer? Como é o verbo querer no infinitivo? Alguém sabe? Querer. O feminino e o masculino é conjugado igual. Só muda a vogal. Lembra da regra que eu expliquei para vocês? Que jeito que é esse verbo? Muito bem aí, Vanusa. Lirtsot. O verbo é lirtsot. Lirtsot é o verbo, dessa forma que se escreve. Lirtsot é querer. O final é ot, por isso que rotse
para homem e Irotsa para mulher. Bom, infelizmente a gente passou 11 minutos. Eu espero que não tenha atrapalhado aí os afazeres de ninguém, mas a gente passou 11 minutos, mas aí a gente terminou hoje a página 77. E agora, semana que vem, a gente vai continuar, Bezrat Hashem, a página 78. A gente vai continuar a página 78 a semana que vem. Eu agradeço a presença de todos aí, Todarabá, Lekulehem, e semana que vem, Bezrat Hashem, a gente vai estar novamente junto aí para dar continuidade aí na página 78. Laila Tov, Lekulehem.